Bom dia, meu nome é Rafael. Eu sou a Camila. Nós somos acadêmicos do curso de Letras da Universidade Estadual de Ponta Grossa e a gente vai trazer, né, uma proposta de atividades para o ensino médio a partir do filme Mad Max Fury Road, ou em português, Mad Max Estrada da Fúria. Essa proposta faz parte do projeto Narrativas Futuras, né? Então, esse vídeo que a gente está gravando faz parte desse projeto de práticas pedagógicas chamado Narrativas Futuras da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que visa debater futuros possíveis a partir de obras de ficção. O projeto visa criar e fornecer propostas de atividades didáticas para serem desenvolvidas por professores do ensino médio. Então, vão ter outros vídeos desse projeto também, né? São vários temas que serão abordados, todos trazendo, né, alguma proposta de intervenção em sala de aula, a partir de algum filme ou uma narrativa, né, que pensa num futuro possível, num futuro hipotético. E por que é importante, né, fazer os alunos de ensino médio pensarem no futuro, né? É justamente para trazer essas reflexões sobre questões sociais, questões, né, de temas diversos, que vão, de alguma forma, impactar na sociedade, que podem trazer mudanças sociais e fazer o aluno refletir, né, sobre esses temas, pensar que o que a gente vive agora é de um jeito, mas que no futuro pode ser diferente, ou para melhor ou para pior, certo? Uhum. Bom, então falando um pouquinho da sinopse aqui do filme que a gente selecionou, a gente tem um mundo pós-apocalíptico que todos os bens são muito escassos, inclusive a água. Então, todos são uns bens muito raros. E aí a gente tem esse personagem central, que é o Max Rokatansky, que ele acha que a melhor forma dele sobreviver nesse mundo totalmente escasso é sozinho. Então, ele não acredita que essa atividade coletiva vai ajudar ele e ele prefere seguir sozinho. No entanto, ele é capturado por essa figura aqui, que é o Immortan Joe, que é a figura de poder central nessa sociedade. E aí, para conseguir se livrar de tudo isso, ele topa se juntar com a Imperatriz Furiosa, que inicialmente ela está a serviço do Immortan Joe, mas em determinado momento lá ela se revolta e ela também começa a fugir. Então os dois decidem se juntar para ver se eles conseguem se livrar desse poder do Immortan Joe. Aí algumas informações mais técnicas do filme, né? Principais, né, informações que a gente precisa mencionar, né? O diretor e também produtor do filme, George Miller, ele é o criador da franquia de filmes Mad Max. E os principais atores aí, os mais famosos que participam do filme, é o Tom Hardy no papel do Max e a Charlize Theron no papel da Furiosa. Bem, então agora voltando para as discussões que a gente gostaria que fossem, que a gente idealizou, que fossem abordadas em sala de aula com os alunos do ensino médio, a gente pensou em dois viés principais. Então, é a questão do feminismo e a questão da ecologia, que o Rafael vai comentar daqui a pouquinho. Então, no feminismo, o que a gente gostaria que fosse discutido com os alunos é justamente essa questão de atribuição de papel social, porque nessa sociedade do Mad Max, a gente tem essa figura de poder que é o Immortan Joe, e ele pode escolher as mulheres, e elas têm a função exclusiva de gerar filhos para ele, né? Então elas não têm nenhum outro tipo de escolha, não tem nenhum outro tipo de opção, elas servem unicamente para reprodução, né? Então, nisso era importante trazer esse conceito de objetificação feminina, que elas são propriedades do Immortal Joe, era legal abordar esse tipo de questão com os alunos, e é importante também trazer para eles o papel da Furiosa, porque ela inicialmente, né, como foi comentado ali na sinopse, ela inicialmente ela trabalha para o Immortal Joe, mas de repente
ela sendo parte desse sistema, ela reconhece que tem algo ali errado, que tem algo que está muito injusto, principalmente no tratamento dessas mulheres, e ela resolve mudar o rumo. Então, seria legal trazer para os alunos o porquê que a Furiosa ela se revolta com isso, né? O porquê que as mulheres, o porquê que é errado entender, fazer essa leitura das mulheres como o Immortan Joe faz, né? São mulheres que só servem para isso, só servem para ser mães, né? Então é interessante fazer esse tipo de desdobramento com os alunos, principalmente dessa questão de objetificação feminina. Também é interessante pensar nessa questão dos papéis femininos na sociedade, quando vai se aproximando do final do filme, a gente vê aquele outro povo, que é o povo das muitas mães, né? Que é o povo nas falas ali da Furiosa, ela diz que ela nasceu nesse povo e ela foi levada para a cidadela do Immortan Joe quando criança. E essa é uma sociedade diferente, onde as mulheres são guerreiras, né? É uma sociedade só de mulheres e elas se protegem e elas são bastante, né, guerreiras e elas se juntam ali ao Max, a Furiosa e as esposas no final para voltar para a cidadela depois, né? E é interessante pensar, né, que tanto no filme tem essa questão de uma sociedade ali onde o homem é o papel central e a outra sociedade é uma sociedade só voltada para as mulheres, né? Isso, então até seria legal refletir com ele esses tipos de questões também. Como é uma configuração social com a figura central masculina, né, aquele poder unificado, e como se configura uma sociedade com as mulheres ali. Então é interessante fazer esse tipo, pensando nesse jogo de poderes e tudo mais. Então é bem interessante nesse sentido. Passando então para o próximo tema, né, que dá para ser utilizado para falar com os alunos, né, é a questão ali da ecologia, né? Nessa sociedade do Mad Max, houve, né, um colapso social e um colapso ambiental. O mundo, né, o planeta inteiro, aparentemente, se transformou num deserto. E é interessante que nos primeiros filmes lá da franquia Mad Max, lá nos anos 80, é mencionado várias causas para esses colapsos, né? É mencionado ali num momento uma guerra nuclear, é mencionado questão de guerras, né, tanto por petróleo como guerras por água. E no filme Estrada da Fúria, a introdução do filme ali os primeiros segundos do filme é uma narração ali como se fosse várias notícias, né, de televisivas, falando, né, de conflitos e conflitos e conflitos, dando a entender então que o mundo foi aos poucos se transformando nesse deserto. E justamente, né, trazer para os alunos essa reflexão. O futuro se torna pós-apocalíptico, né? Houve um apocalipse e o mundo está em ruínas. E aí, essas sociedades que a gente vê no filme Mad Max vivem tanto nas ruínas de uma sociedade como nas ruínas, né, do próprio planeta. Então, tudo que eles fazem ali é sobreviver. E nessa sociedade a gente já vê logo nos primeiros minutos do filme, né, que água e poder andam, né, lado a lado. Que o personagem do Immortan Joe, sendo ali o líder dessa sociedade, né, o ditador praticamente dessa sociedade, ele utiliza a água como um mecanismo de poder. Numa das primeiras cenas a gente já vê ali que ele tem o controle ali de um mecanismo que controla a água, e as pessoas que têm sede aclamam ele como o salvador delas, né? E a gente percebe numa das cenas que dentro da cidadela do Immortan Joe há o controle da água e o controle de plantações. Ele tem plantações dentro dessa cidadela que só ele tem acesso, só ele tem controle, e o resto do mundo é um mundo estéril, não tem possibilidade de sobrevivência fora desse ambiente. E a gente vê
também nessa Sociedade das Muitas Mães, tem uma das personagens que ela carrega essa bolsa de sementes, né? E ela fala que sempre que ela tenta, sempre que ela pode, ela tenta plantar pelos lugares onde ela passa, só que até agora nada cresceu. Simplesmente porque o mundo tá estéril demais, né? E uma das buscas da Furiosa nesse filme, né, na fuga junto com as esposas, seria levar essas esposas para o lugar de onde ela veio, que era chamado de o Vale Verde. Só que esse Vale Verde, quando eles passam por esse lugar, ele já se transformou num pântano. E é mencionado durante o filme que a água e a terra nesse lugar estavam envenenados. Então, já voltando à questão do colapso ambiental, né? Provavelmente foi um desequilíbrio causado, né, pelas pessoas que acabou envenenando o solo no mundo inteiro, praticamente, e nada mais cresce, nada mais vinga, né, nessa terra. Uhum. E é interessante nos dois aspectos, tanto do feminismo quanto da ecologia, pensar sobre essa falta de pensamento coletivo, né? Porque o poder está unicamente ali no Immortan Joe, então ele tem controle sobre todas as coisas, as mulheres, a água, todas essas questões. Então é interessante pensar nessa falta de pensamento de coletividade também. Sim. E pensando em possibilidades de abordagem em sala de aula, quando a gente vai fazer atividades com base em filmes em sala de aula, a gente precisa pensar, né, o antes, o durante e o depois de assistir o filme. Então, antes de trazer as atividades para os alunos, né, o que que o professor, né, aí pensando já no aspecto mais pedagógico, né, dessa questão, como que o professor vai abordar esses temas a partir do filme? Então, seria interessante, antes do filme, já direcionar algumas discussões para os alunos, né? Fazer uma aula antes do filme, abordando alguma dessas questões, e também pensar que tanto o feminismo como a ecologia são temas interdisciplinares no ensino médio. Os temas do feminismo podem aparecer tanto nas questões de sociologia, filosofia que os alunos têm, e também o professor de língua portuguesa, língua inglesa, pode trazer textos relacionados a esses temas. E a questão aí da ecologia, né? A gente tem temas, matérias como geografia, biologia, que tratam, né, do tema. E pensar, então, que as atividades podem ser feitas, né, de forma interdisciplinar também. Então, antes do filme, trazer algum texto, alguma coisa para os alunos. Aí, durante o filme, vem a parte mais difícil, eu acho, que é a questão de controlar o tempo, né? Porque o filme tem, acho que quase 2 horas de duração, sim, e pensar que se for pegar só o espaço de uma aula, não dá tempo, né? Uma aula tem 50 minutos. Então, o professor vai precisar, de alguma forma, juntar algum horário, alguma coisa, para passar o filme inteiro, né, para os alunos, para não precisar ficar recortando o filme, né, para tentar, sim, passar o filme de uma vez só. E aí, depois de assistir, o professor trazer esses temas para os alunos refletirem que o que eles assistiram não é só um filme de ação, mas um filme que tem cenas que eles precisam, né, parar e pensar. Isso, levando em consideração, então, esses tópicos que a gente falou, o que o professor pode fazer é organizar esse debate, né, tanto antes e depois do filme, pensando nessas temáticas. Assim, por exemplo, antes do filme começar, já dá para trazer a questão de atribuição de papel social, falando, por exemplo, da parte do feminismo. Então, eles já vão para o filme com esse pensamento. Não, mas o que as mulheres fazem nesse filme? Por que isso está errado? Como que poderia ter aí uma outra configuração social mais interessante? Inclusive, uma proposta de atividade, né, interessante que a gente pôs, é que depois eles pensem sobre uma configuração social mais justa, porque a gente comentou muito aqui sobre o poder unificado, sobre essa falta de pensamento coletivo. Então, com base nessas questões, instigar o pensamento deles para que como tudo isso poderia se dar de uma maneira mais justa para todo mundo, né?
Uhum. E justamente essas sugestões de atividades e tal vão estar no material de apoio que vai Isso, aham. ficar no link na descrição do vídeo. Então vai ter ali um link para esse arquivo onde vai ter essas atividades, vai ter as informações técnicas ali do filme também, vai ter sugestão de textos adicionais, tanto para o professor como para os alunos. E tudo isso vai para todos os vídeos do projeto, né? Cada vídeo vai ter ali o seu link com o material de apoio para trabalhar esses temas. Uhum. Então, eu acho que a gente conclui aqui o nosso vídeo. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado por assistir e boa sorte se for tentar aplicar em sala de aula.